tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais as atividades da semana relacionadas ao nosso plano de estudos tutorado, queridos alunos. Lembrando, nós vamos fazer um estudo baseado nos PETs do governo, entretanto, vocês receberão formulários, e nos formulários tem um exercício avaliativo adicional para a professora Jair avaliando vocês, tá certo? Vamos lá, queridos alunos, vamos para as nossas atividades. Vamos lá. A nossa atividade da semana 5, tá? Nós vamos estudar a abordagem sociológica de questões sociais no Brasil contemporâneo. Ok, queridos alunos? Mais precisamente, nós vamos falar sobre os marcadores sociais da diferença, que são uma ferramenta básica da sociologia. Com certeza, queridos alunos, em algum momento da vida de vocês já devem ter respondido a um questionário que solicitava informações sobre sua raça, cor, escolaridade, idade, profissão, gênero, enfim, tá? Abrindo uma conta em uma rede social, participando de uma pesquisa de opinião, matriculando-se em uma escola ou mesmo respondendo ao censo demográfico do IBGE, vocês com certeza responderam um questionário como esse. Você já notou que são sempre mais ou menos as mesmas informações requisitadas? Mas afinal, queridos alunos, para que servem essas informações? Saber se você é preto ou pardo, se você é jovem ou idoso, pode não dizer muito sobre quem é você individualmente, mas saber quantas pessoas pretas, pardas, jovens e idosas existem em uma escola ou em uma sociedade pode responder muitas questões sobre esses ambientes de maneira mais ampla. Tá? Então, nessa atividade dessa semana, nós iremos identificar para que servem os principais marcadores sociais utilizados pela sociologia. Queridos alunos, as sociedades humanas são caracterizadas por um fato incontestável. Qual é esse fato? A diversidade. Somos todos e todas muito diferentes uns dos outros em vários sentidos. Outra característica marcante das sociedades humanas é a desigualdade entre as pessoas e grupos. O fato de as pessoas serem diferentes por si só não explica as desigualdades sociais existentes entre elas. É o significado que a sociedade dá à relação existente entre diferentes pessoas e grupos que explica tais desigualdades. Os marcadores sociais da diferença constitui um campo de estudo das ciências sociais que tenta explicar como são construídas pela mão humana as desigualdades e as hierarquias entre as pessoas e grupos de uma sociedade. Dentre os marcadores sociais mais importantes estão gênero, raça ou cor, classe social, sexualidade, geração e regionalidade. Ao relacionarmos essas classificações entre si, começamos a compreender qual é o perfil de uma dada população? De quantas pessoas ela é composta? Como são suas condições de vida ou se existem problemas que atingem mais um grupo do que outro, por exemplo. Dependendo da forma como esses marcadores se combinam na vida de pessoas e grupos, as suas vivências podem ser muito desiguais entre si em relação ao acesso a direitos básicos, à escolarização, a maiores oportunidades de emprego, a saneamento básico, a maior exposição à violência, ao maior ou menor poder aquisitivo, ou mesmo em relação à expectativa de vida. Ou seja, dependendo do grupo ao qual uma pessoa pertence, ela tem mais acessos ou interdições, oportunidades ou limitações, direitos ou a sua negação. Percebe? Então, é necessário que nós saibamos que existem marcadores sociais que justamente vão refletir, vão mostrar as desigualdades existentes em nosso país. Saber que cerca de 56% da população brasileira é composta por pretos e pardos, que em conjunto são classificados como negros por alguns sociólogos, não diz muita coisa sobre essa população, que é muito diversa internamente. Desses 56% de pessoas negras, quantas são homens e mulheres? Dentre as mulheres negras, quantas são crianças, jovens ou adultas? Dentre as jovens negras, quantas trabalham e estudam ao mesmo tempo? Quantas já têm filhos?
Quantas conseguem se formar no ensino médio? Quantas estão nas universidades? Se fizermos as mesmas perguntas para a população indígena ou branca, teremos os mesmos resultados? Ao utilizarmos e interrelacionarmos os marcadores sociais, obtemos informações sobre a sociedade que podem nos ajudar a descobrir ou confirmar como são construídas as características e os problemas sociais vividos pela população. Essas informações podem auxiliar os governos, por exemplo, a desenvolverem políticas públicas que revertam problemas sociais e melhorem a qualidade de vida das pessoas. Para citar um exemplo, o acúmulo de pesquisas e dados sobre a população negra, indígena, pobre e estudante da escola pública inspirou as políticas afirmativas de cotas nas universidades e nos serviços públicos. Ao pesquisarmos todos os assuntos que envolvem uma sociedade, os marcadores sociais sempre serão úteis para alimentar a nossa imaginação sociológica e nos aproximar da compreensão de como realmente funciona a nossa realidade social. Com isso, somos capazes de propor soluções para melhorá-la ou transformá-la. Vamos aos nossos exercícios, queridos alunos. Exercício número 1. Interprete o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. O gráfico mostra a jornada média semanal por gênero no nosso Brasil, tá? Entre mulheres rurais e urbanas, homens rurais e homens urbanos. Ok, queridos alunos? Os marcadores sociais de diferença combinados no gráfico são: letra A, gênero, trabalho e religiosidade. E regionalidade, perdão. Gênero, trabalho e regionalidade, demonstrando que as mulheres dedicam, em média, mais horas de trabalho semanal aos afazeres domésticos que os homens e que as mulheres rurais são as que mais trabalham no lar. Exatamente, queridos alunos. Não importa se são mulheres que trabalham na zona rural ou na zona urbana, elas trabalham mais que os homens. Por quê? Ela tem uma dupla ou tripla jornada. Muitas mulheres trabalham fora e muitas mulheres também se dedicam ao lar. Percebem? Cuidam dos afazeres domésticos. Ainda existe uma disparidade nesse sentido. E o gráfico, ele justamente vai mostrar isso. Que as mulheres, tanto da zona urbana como rural, elas se dedicam, em média, mais horas de trabalho semanal aos afazeres domésticos do que os homens. Vamos ao exercício número 2. Interprete o gráfico e assinale a alternativa correta. O gráfico justamente vai mostrar o rendimento, a hora média semanal do trabalho principal das pessoas ocupadas por cor ou raça. Esse gráfico é de 2018, queridos alunos. E também vai analisar o nível de instrução. Vocês percebem que em todas as situações, não sei se vocês conseguem visualizar aqui no gráfico, eu acredito que sim, que o rendimento, não importa o nível educacional, o rendimento das pessoas brancas acaba sendo sempre maior do que as pessoas de outras raças, percebe? Da raça preta ou parda, ok, queridos alunos? Então, o gráfico vai mostrar justamente o seguinte, que a letra D é a correta, o trabalho, raça, escolaridade, e interfere na obtenção de melhores salários, e nós podemos concluir que, independentemente do grau de instrução do grupo analisado, pessoas brancas recebem mais que as pessoas negras, e essa é uma realidade do nosso país, queridos alunos. Bom, essas são as atividades do plano de estudo estruturado do governo. Lembrando, queridos alunos, que nos nossos formulários, a professora também fez uma atividade adicional e vocês já estão sendo avaliados ao responderem essas atividades, queridos alunos, ok? Então, deem preferência aos formulários do Google Forms que a professora está encaminhando para vocês, certo? Um grande abraço e bons estudos!